Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias fechando o primeiro semestre de 2014 que está começando agora. Hoje em destaque a sessão do dia 1º de julho de 2014. Karina, é uma sessão que, na verdade, tem uma série de características próprias. Primeiro, foi uma sessão extraordinária convocada para amanhã da terça-feira, dia 1º de julho, fechando, assim, os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre de 2014. Se já não bastasse isso, nós tivemos diversos processos em perspectiva do julgamento que eram bastante importantes, havia muita expectativa com relação a eles, matéria eleitoral, e também o fato de que foi a sessão que marcou a presença do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, se despedindo das sessões plenárias do STF. E aproveitando também para votar em alguns processos em que ele havia pedido vista. Então, nessa semana, embora tivemos uma única sessão de julgamentos, vários temas foram tratados, destacando, sem dúvida alguma, 2 deles. Um dispositivo da Lei Geral da Copa, em que se alegava uma possível inconstitucionalidade, uma violação no princípio, no direito de liberdade de expressão, previsto na Lei Geral da Copa, e também a definição, agora sim, Carlos, depois de, salvo engano, umas 2 ou 3 semanas em que o plenário vem discutindo o número de deputados distribuídos proporcionalmente em cada estado da Federação e o Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Definitivamente, nessa terça-feira, nós tivemos uma solução dada pelo ministro Joaquim Barbosa, confirmando, então, a inconstitucionalidade da Lei Complementar 78 e, consequentemente, também da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que fazia uma alteração do número de deputados para cada bancada, referente aos estados da federação no Brasil. Mas, além desses 2 temas que eu destacaria como os mais importantes da semana e os que demandaram mais discussão, nós tivemos também o voto vista, como eu disse, do ministro Joaquim Barbosa, em 2, vamos dizer assim, em 2 processos. Um deles discutindo as atribuições do Ministério Público Estadual ou Federal para atuar em processos que envolvem desvios ou supostas irregularidades na aplicação do Fundo Nacional de Valorização do Magistério, inclusive em um determinado estado da federação, ele votou, e também no caso qual seria a justiça competente para processar e julgar aqueles crimes que, de uma certa forma, reduzem a pessoa humana à condição análoga de escravo. Para o ministro Joaquim Barbosa, a competência deveria ser da Justiça Federal, mas o impasse ainda não foi decidido, porque o ministro Dias Toffoli, tanto no conflito de atribuições do Ministério Público para esse fundo de valorização do magistério, como também para a redução nos crimes, de redução análoga à condição de escravo da pessoa humana, também o ministro Dias Toffoli pediu vista. Então, nós tivemos alguns temas interessantes e a notícia de que o ministro Joaquim Barbosa, essa seria, nessa semana, a última sessão jurisdicional do ministro, já que a aposentadoria já anunciada anteriormente deve acontecer agora no mês de julho. Pois é, então vamos começar, como sempre, fatiando os temas da semana, depois deste panorama geral a respeito desta sessão única que aconteceu, portanto, no dia 1º de julho, agora de 2014, sessão plenária desta terça-feira no STF, marcando o término do semestre judiciário. Em uma das ações julgadas, o PSDB questionava um parágrafo da Lei Geral da Copa que proibia, por exemplo, que torcedores levassem cartazes aos estádios de futebol. Na ação, o PSDB pedia para que fossem suspensos efeitos do parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Geral da Copa, que trata da liberdade de expressão nos locais oficiais de competição. Com isso, ficaria permitido a entrada de faixas e cartazes dentro dos estádios para outros fins que não da manifestação festiva e amigável. Mas, para o relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, as limitações impostas no artigo não restringem a liberdade de manifestação. Trata-se de limitação específica aos torcedores que comparecerão aos estádios em evento de grande porte internacional que reúne pessoas de diversas nacionalidades e que, portanto, precisa contar com regras específicas que ajudem a prevenir confrontos em potencial. Essa é uma lição, inclusive, que se aprende do próprio direito constitucional. Quando o legislador tem autorização para restringir determinados direitos, ele está prevenindo conflitos
que já ele consegue, de alguma forma, prognosticamente antever. Então, ele estabelece esse tipo de regras. O legislador, no caso, a partir do juízo de ponderação, parece ter objetivado limitar manifestações que tenderiam a gerar maiores conflitos e atentar não apenas contra o evento em si, mas principalmente contra a segurança dos demais participantes. Várias dessas restrições já haviam, inclusive, sido inseridas no Estatuto do Torcedor, a Lei 10.671 de 2003, pela Lei 12.299 de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência por ocasião das competições esportivas. E aí nós não estávamos inseridos num projeto de âmbito internacional, não é, mundial como este. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do relator e destacou, inclusive, que a Lei Geral da Copa garante, sim, o livre exercício da manifestação. Do ponto de vista do seu valor intrínseco, a liberdade de expressão é uma manifestação da dignidade da pessoa humana, e do ponto de vista do seu valor instrumental, ela é também uma forma de expressão para realizar este fim último da democracia. O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, divergiu do voto do relator. Se outros direitos forem respeitados, não há razão para restringir a expressão do público dos Jogos da Copa ao que os seus organizadores e o governo do nosso país entendem como adequado. Em especial, a expressão deve ser pacífica e não impedir que outros espectadores assistam às partidas. Nesse sentido, o histórico de proteção à liberdade de expressão, no âmbito desta Corte, é bastante significativo. Me bastaria citar aqui a DPF 130, julgada a DPF 130 e também a ação direta de inconstitucionalidade número 4.451, que tratou da questão relativa ao humor no período eleitoral. O voto do presidente foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, mas foi vencido por maioria. O plenário ainda analisou um recurso que pedia que fosse definida se a competência para julgar questões relativas a trabalho escravo é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Para o presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, o crime de trabalho escravo é um crime contra a organização do trabalho e, por força do que determina a Constituição Federal, deve ser julgado pela Justiça Federal. Entendo que a competência está predeterminada no inciso 6º do artigo 109, superada a discussão a respeito da quantidade de trabalhadores envolvidos ou da dimensão da lesão infligida. O julgamento do caso foi suspenso com pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O julgamento das ações propostas contra a resolução do TSE de 2013, que altera a bancada de deputados de 13 estados no Congresso Nacional, foi o terceiro julgamento do dia. Na semana passada, os ministros defendiam que essa regra valesse excepcionalmente para as eleições deste ano. No entanto, a decisão ainda estava pendente do voto do presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, que não acompanhou a maioria. É chegada a hora de se colocar fim a esses malabarismos interpretativos que têm se tornado moda entre nós. Por essas razões, por não verificar a presença de nenhum risco, o Brasil não continuará do jeito que está, se essa resolução for suprimida. Eu indefiro a modulação e mantenho intacto o resultado da declaração de inconstitucionalidade proferida na semana passada. O voto do presidente criou um debate entre os ministros. A declaração de inconstitucionalidade dessa última resolução do TSE foi feita porque o TSE inovou no plano jurídico. Ele modificou bancadas. Para editar uma nova resolução, não há mais autorização pela lei complementar, porque foi declarada inconstitucional esta delegação. Este é
o problema. Ministro Toffoli, Então, que esse tribunal diga que o Tribunal Superior Eleitoral pode editar uma nova resolução para as eleições deste ano, porque não há mais base na lei complementar para a edição de resolução. E a resolução anterior, ela não se repristina, porque ela foi editada exclusivamente para as eleições de 2010. perde muito mais a nossa democracia com essa usurpação de competência sistemática. Pois é, Karina, esse foi um debate extremamente importante que aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal e, na verdade, houve a decisão do Supremo, e isso extrapolou, inclusive, a própria sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, porque houve uma repercussão lá no Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo ministro Dias Toffoli. Mas antes de chegarmos justamente nessa questão que definiu como devem ser as próximas eleições, vamos rememorar um pouquinho como é que foi essa discussão, que, como você bem disse, é um processo que foi debatido, teve o seu julgamento iniciado já há algumas semanas atrás, houve apresentação de relatórios, houve apresentação de sustentações orais, a proposta de modulação de efeitos. Houve uma sequência que culminou exatamente nesse julgamento. Como é que foi essa história? Várias ações diretas de inconstitucionalidade propostas aqui no Supremo Tribunal Federal em face de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que fazia uma alteração das bancadas na Câmara dos Deputados. E o Tribunal Superior Eleitoral fez essa resolução baseado em quê? Em uma lei complementar elaborada pelo Congresso Nacional que dava poderes ao TSE para fazer essa distribuição das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados dentre os estados da Federação e o Distrito Federal, levando em consideração o que diz artigo da Constituição, artigo 45 da Constituição, que fala que o mínimo, levando em consideração proporcionalmente a população de cada estado e do DF, o mínimo de 8 deputados e o máximo de 70 deputados deverá ser distribuído, portanto, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, a lei complementar estabelecia que, de acordo com o levantamento populacional feito pelo IBGE, o Tribunal Superior Eleitoral poderia fazer, portanto, essa distribuição proporcional dessas 513 cadeiras na Câmara dos Deputados, dentre os 26 estados da Federação e o Distrito Federal. Em 2010, teve também resolução do TSE nesse sentido, mas não houve uma alteração dos números das cadeiras, porque não teria havido essa alteração populacional. Mas em 2010 houve um censo, e com base nesse censo, para as eleições de 2014, houve o que o ministro Teori Zavascki disse, uma inovação na resolução do TSE que não havia já há algum tempo. E justamente em razão dessa inovação, houve uma diminuição de deputados para alguns estados e um aumento da representação na Câmara dos Deputados, justamente por conta do aumento populacional, e aí a história veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. Que os ministros decidiram que essa resolução ela é absolutamente inconstitucional. Por quê? Não só a resolução, como também a lei complementar que delegava essa competência ao tribunal. Os ministros entenderam que essa matéria, essa distribuição de cadeiras, não seria matéria da competência do Poder Judiciário e eminentemente do Poder Legislativo. Então, para os ministros, haveria necessidade de que o próprio Congresso Nacional, por meio de uma lei complementar, estabelecesse essa forma de distribuição e não que delegasse, ainda que por meio de uma lei complementar também, ao Tribunal Superior Eleitoral essa incumbência. Muito bem, decidido sobre essa inconstitucionalidade, como é que ficariam as eleições de 2014? A ministra Rosa Weber propôs uma modulação de efeitos, já que o seu voto acabou prevalecendo. A ministra sugeriu que se declarasse a inconstitucionalidade da resolução do TSE, mas sem pronúncia de nulidade, ou seja, embora a resolução fosse inconstitucional, como a maioria acabou decidindo, que ela ainda continuasse produzindo efeitos para as eleições de 2014. Ultrapassadas as eleições de 2014, perderia o efeito a resolução do TSE. Assim propôs a ministra Rosa Weber e aí propôs o que a gente chama, o que a própria lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade denomina de modulação dos efeitos da decisão. Isso porque, num controle de constitucionalidade, quando os ministros decidem que uma norma, um ato normativo, uma lei estadual, uma lei federal é inconstitucional, a princípio, ela é inconstitucional desde a sua origem, desde a sua gênese, desde o momento em que ela nasce. Então, aplicaria aqui um efeito que a gente chama ex tunc, retroativo ao início da produção de efeitos. Mas, com base no princípio da segurança jurídica,
e a própria legislação estabelece a segurança jurídica como um dos pilares para que haja modulação, é possível que os ministros decidam a partir de que momento essa lei ou esse ato normativo deixa de produzir a sua eficácia. E foi isso que a ministra Rosa Weber propôs. A resolução é inconstitucional, mas vamos deixar que ela produza efeitos até um determinado momento e, a partir das eleições, aí sim ela perderia eficácia. Então, isso é previsto na legislação e o Supremo pode fazê-lo. Só que, para que haja essa modulação de efeitos, são necessários, no mínimo, 8 votos aqui no Supremo Tribunal Federal, porque se fala numa maioria qualificada de 2/3. Porque se trata de matéria constitucional. É, matéria constitucional, mas a própria Lei 9868 de 99, que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, ela prevê esse quórum qualificado de 2/3. E o único voto que faltava para alcançar o número de 8 ministros, votando junto com a ministra Rosa Weber nessa modulação, era justamente o voto do ministro Joaquim Barbosa, ausente na sessão da semana passada, mas presente nessa semana, justamente para resolver, não só para resolver essa discussão, mas principalmente para se decidir sobre essa modulação. E o ministro Joaquim Barbosa acabou votando contrário à modulação, filiando-se a ministro Marco Aurélio e outros ministros que também divergiam dessa possibilidade de modulação de efeitos. O voto do ministro Joaquim Barbosa apresentado na sessão desta terça-feira, desse dia 1º de julho, era exatamente o que faltava, era o 8º voto, se poderia ser o 8º voto. Isso, exatamente, foi no voto do ministro Joaquim Barbosa com relação à modulação de efeitos. Então, com esse voto do ministro Joaquim Barbosa, perde a eficácia a resolução do TSE e a Lei Complementar 78 de 93, apenas em relação ao parágrafo 1º, que delegava poderes, parágrafo 1º, parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar, que delegava ao TSE essa competência. Então, portanto, nenhum dessas normas estão valendo, deixam de valer, na verdade, a partir da publicação da ata do julgamento, mas declarados inconstitucionais sem modulação de efeitos. Bom, como nós vimos, inclusive, na reportagem, nós tivemos um debate no plenário do Supremo Tribunal Federal, a preocupação do próprio presidente do TSE, que é membro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, exatamente porque a questão criada bom, tudo bem, então já ficou declarada a inconstitucionalidade a partir de agora, sem modulação de efeitos, mas então como fica a situação, na medida, inclusive, houve até a presença de advogados da tribuna requerendo a palavra por conta dessa questão, como fica a situação em relação às eleições deste ano, já que as próprias convenções partidárias realizadas tomavam por base exatamente essa legislação que foi declarada inconstitucional. O que aconteceu a partir daí? O ministro Marco Aurélio, ele havia votado no sentido divergente da ministra Rosa Weber, dizendo que, apesar da resolução de 2013 do TSE ter sido declarada inconstitucional, ele votava no sentido de que se retomassem os efeitos da resolução de 2010, que foi justamente uma resolução criada para as eleições de 2010 e que não foi declarada inconstitucional. E na sessão dessa semana, o ministro Dias Toffoli, logo em seguida, teve sessão que também finalizava o semestre judiciário no Tribunal Superior Eleitoral, ele bastante preocupado com as eleições, desse ano, na própria sessão do TSE, ele proferiu um voto e acabou sendo seguido por unanimidade numa petição, decidindo que para as eleições de 2014 ficam estabelecidos as mesmas regras, os mesmos critérios que foram estabelecidos pela resolução do próprio TSE, mas editada em 2010, inclusive com todas aquelas orientações. Então, para as eleições de 2014, devem ser seguidos os mesmos critérios que foram utilizados nas eleições de 2010. Foi essa a decisão que o ministro-presidente sugeriu no Tribunal Superior Eleitoral e que foi acatado por unanimidade pelos ministros da Casa. Até uma curiosidade, quem acompanha a TV Justiça teve a oportunidade de acompanhar esta votação, encerrando a questão no plenário do Supremo Tribunal Federal, no direto do plenário, ao vivo, e logo na sequência a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, também com transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça, ministro Dias Toffoli e outros ministros que também compõem o Tribunal Superior Eleitoral se deslocaram para aquela sessão e houve justamente esta determinação também, o telespectador pode acompanhar ao vivo tudo aqui na TV Justiça. Então, definidas as regras, por meio destas duas sessões, digamos assim, aqui no STF, também no Tribunal Superior Eleitoral, e temos outros itens também nesta sessão plenária, Karina. Vamos voltar a um outro ponto que vimos na reportagem, inclusive, que é referente à questão da Lei Geral da Copa, mantida a lei, no caso, o ponto que estava sendo questionado, referente à liberdade de expressão.
justamente era esse tema em que havia, a Lei Geral da Copa, ela prevê vamos dizer assim, uma restrição a essa liberdade de manifestação do pensamento, de liberdade de expressão, vinculada à defesa da dignidade da pessoa humana. O ministro Marco Aurélio divergiu da maioria que se formou, ele e o ministro Joaquim Barbosa, e principalmente o ministro Marco Aurélio, entendendo que quando as manifestações forem para o bem, elas serão sempre bem-vindas, desde que não haveria uma restrição apenas para manifestações envolvendo dignidade da pessoa humana, que é o que prevê a legislação. Para ele, poderia ser mais ampla essa manifestação, desde que elas fossem aplicadas, né, de uma forma assim, não violentas, vamos dizer. Mas o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Marco Aurélio acabaram vencidos e a maioria que se formou entendeu que não haveria, embora houvesse uma restrição a essas manifestações pela Lei Geral da Copa, não haveria qualquer confronto com o texto constitucional. O ministro Gilmar Mendes, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que mesmo as liberdades de expressão, elas não se tratam de direitos que são absolutos, assim como todos os direitos fundamentais, e que deve ser aplicado, e aqui no caso, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, foi aplicado pelo legislador infraconstitucional, o princípio da proporcionalidade. Quando houver conflito de interesses ou de direitos fundamentais, deve-se aplicar o princípio da ponderação e, consequentemente, o princípio da proporcionalidade. E quando se cria essa restrição a essas manifestações, o legislador estava preocupado justamente com essa prevenção de confrontos em potencial que poderiam acontecer diante desses eventos realizados aqui no Brasil nesse período de junho e de julho. Houve, inclusive, uma inovação nesse julgamento, porque tratava-se de uma medida cautelar e uma ação direta de inconstitucionalidade. E, seguindo uma proposta da ministra Carmen Lúcia, com o objetivo e o afã de otimizar os julgamentos aqui na Corte, os ministros acabaram convertendo a medida cautelar já no julgamento de mérito e julgaram que essa ação direta de inconstitucionalidade seria absolutamente improcedente, vencido o ministro Marco Aurélio e o ministro Joaquim Barbosa, que davam interpretação conforme, justamente para possibilitar as manifestações, mas desde que não violentas. Mas, de toda forma, mantida pela segunda vez, né? Há poucas semanas nós comentamos aqui também uma outra decisão do Supremo envolvendo a Lei Geral da Copa, mais uma vez mantida a constitucionalidade dessa legislação. Sessão plenária desta terça-feira, dia 1º de julho de 2014, além de encerrar o semestre, esta também foi a última sessão do ministro Joaquim Barbosa à frente da Corte. No fim de maio, ele havia anunciado a aposentadoria e está sendo encaminhado ao Ministério da Justiça este pedido de aposentadoria. Até a publicação, o ministro Joaquim Barbosa continua no exercício da presidência do Supremo. A última sessão para encerrar o primeiro semestre de 2014 foi marcada com vários processos na pauta de julgamento. O recesso do Supremo vai até o dia 31 de julho e, com isso, os prazos processuais ficam suspensos e o horário de atendimento na Corte será reduzido. As questões urgentes serão decididas pelo presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa. Pela manhã, o presidente falou com jornalistas sobre a sua atuação nos 11 anos que trabalhou na Corte. Sentimento de dever cumprido, foi um período que não, em razão da minha atuação individual, mas coletivamente o Supremo Tribunal Federal teve um papel extraordinário no aperfeiçoamento da nossa democracia. Isso é que é o fundamental. Antes do início da sessão, os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso conversaram com a imprensa e analisaram o trabalho do presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa. Acho que ele cumpriu bem o papel dele, melhor que estava dentro do propósito, da capacidade dele. Conduziu a ação penal 470, que era um processo extremamente difícil, numa linha que quebrou um pouco o padrão geral seletivo da justiça brasileira, de modo que acho que prestou uma contribuição relevante para o Poder Judiciário. Um período muito agitado do tribunal, em função, inclusive, desse julgamento, dessa ação 470, que foi um julgamento muito difícil, um momento muito tumultuado da vida do tribunal, não por conta
dos acontecimentos apenas desenvolvidos aqui, mas também por conta da pressão externa, de toda a confusão, tentativa para que não houvesse o julgamento, depois todas as manobras para que o julgamento se alongasse. O ministro Joaquim Barbosa ingressou no STF em junho de 2003 e assumiu a presidência em novembro de 2012. Joaquim Barbosa passou pelo Tribunal Superior Eleitoral entre 2006 e 2009 e chegou a assumir a vice-presidência da Corte Eleitoral. Bom, como vimos nesta reportagem, na saída da sessão, o ministro Joaquim Barbosa falou sobre o período de 11 anos como ministro e também sobre o período na presidência do Supremo Tribunal Federal. Vamos rever mais alguns momentos desta entrevista do ministro na entrada do Salão Branco do edifício sede da Corte. Privilégio imenso de poder, tomar decisões importantes para o nosso país. Foi um período que não, em razão da minha atuação individual, mas coletivamente o Supremo Tribunal Federal teve um papel extraordinário no aperfeiçoamento da nossa democracia. Isso é que é o fundamental para mim. É importante que o brasileiro se conscientize da importância, da fundamentalidade, da centralidade, da obrigação de todos cumprirem as normas, cumprirem a lei, cumprir a Constituição. Esse é o norte principal da minha atuação. O senhor acha que pouca condescendência, com desvios, com essa inclinação natural a contornar os ditames da lei, da Constituição. O senhor acha que comprou briga com alguns setores? Eu comprei briga nessa linha aí. Sempre que eu achei que havia desvios, tentativas de desviar-se do caminho correto, que é aquele traçado pela Constituição. O judiciário é o poder cuja força está na sua credibilidade. Ele não dispõe do dinheiro, da bolsa, ele não dispõe das armas, ele dispõe da credibilidade. Do momento em que há conivência, complacência dentro do próprio judiciário, com esses abusos cometidos por certas pessoas, certas organizações, todo o edifício democrático rui, porque um judiciário forte, com credibilidade, respeitado, é um elemento fundamental de qualquer democracia. Esta edição do Plenárias encerra o primeiro semestre de trabalhos no acompanhamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você acompanhou ao vivo os julgamentos pelo direto do plenário e os principais momentos aqui no Plenárias todo o fim de semana. Durante todo o mês de julho, você poderá rever os principais julgamentos nas sessões deste primeiro semestre na íntegra, nas reprises do direto do plenário e nos finais de semana nos programas plenárias equivalentes, com os destaques daqueles julgamentos que marcaram os trabalhos dos ministros do STF neste primeiro semestre de 2014. E, Karina, no mês de agosto, nós voltamos com as atividades do segundo semestre no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao vivo com o direto do plenário, às quartas e quintas-feiras e no final de semana com o programa Plenárias. Obrigado pela companhia durante todo este primeiro semestre de 2014, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.